Pai do Senhor, irmãs, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a nossa série Estudos Bíblicos sobre as Mulheres, né? E a nossa personagem bíblica de hoje é sobre a vida de Sara. O texto base que a gente vai aprender no dia de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 14, aonde vai falar assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. Aleluias! O que vamos aprender com Sara? Tem muitas lições que nós vamos aprender. A Bíblia vai falar que a história de Abraão e Sara começa no capítulo 12 de Gênesis, né? Onde o Senhor, ele chama Abraão para as promessas do Senhor. Porque na nossa vida é assim, irmãs. Vai chegar o tempo que o Senhor vai nos chamar, glórias a Deus, vai começar a fazer promessas. Aleluias. E ele chama Abraão e Saraí, na época esses eram seus nomes. E o Senhor fala assim, no capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias. Nós sabemos que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. A Bíblia fala que quando o Senhor chama e faz essa promessa, eles eram já avançados de idade. Aleluias. Abraão já era velho, Sara já tinha perdido até os costumes de mulher. Então, quando o Senhor fala que vai fazer dele uma grande nação, há muito questionamento, há muita dúvida, porque, irmãs, o Senhor, ele jamais ele vai trabalhar na minha vida e também na sua da maneira que eu entendo, da maneira que você entende, porque tudo é para o Senhor, tudo é para a glória dele. E o Senhor, ele vai na contramão do ser humano. O Senhor, ele vai diferente da nossa lógica, ele vai diferente, glórias a Deus, do nosso raciocínio. E vai chegar um tempo, a Bíblia vai falar que Abraão, ele acha que por ele não conseguir gerar, ele não teve filhos até o momento. Então, assim, por ele não ter conseguido gerar, ele pergunta a Deus se porventura seria o mordomo Eliezer que faria parte dessa descendência. E o Senhor fala que não. O Senhor fala que não. Aleluia, Jesus. E quantas as vezes na nossa vida não é assim? Parece que a promessa que o Senhor fez na minha vida e também na sua é coisa difícil, coisa impossível, coisa absurda, que a gente fica, para e pensa: Senhor, como que isso vai acontecer na minha vida? Senhor, como que essa promessa vai acontecer na minha vida? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Olha, o Senhor fala que quando o Senhor faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrepende de ter prometido. E nós precisamos confiar e acreditar no Deus vivo, no Deus que promete, no Deus que cumpre, no Deus que tem o melhor para a minha vida e também para a sua. Porque olha a promessa que o Senhor falou para eles. Era para sair da terra, era para sair do meio da parentela, glórias a Deus, que o Senhor ia fazer uma grande nação. Irmãos, tem noção? Você sair do meio do teu povo, dos costumes, glórias a Deus, da cultura que eles tinham, sair do meio dos parentes, imagino eu, do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, da família, deixar tudo, ir para um lugar onde eles não sabiam, porque o Senhor falou que ia mostrar esse lugar, glórias a Deus, e confiar no Senhor. E eles agiram ali pelo ato de fé, eles acreditaram que o Senhor ia fazer um algo. O tempo passa, a Bíblia vai falar que eles vão para o Egito, acontece toda aquela situação, voltam, glórias a Deus, porque o Senhor deu livramento para Sara. Aleluia, Jesus, Espírito Santo. A Bíblia vai falar que no 13, que Abraão e Ló, porque a Bíblia é bem clara, sai do meio da tua parentela. E quantas das vezes nós queremos desobedecer ao Senhor?
A Bíblia fala que era para Abraão sair do meio da parentela, do meio da sua terra, da sua família. O que que ele faz? Leva Ló, seu sobrinho, junto. E só foi confusão. Não deu certo. Não deu, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Há situações, irmãs, que não adianta eu querer fazer do meu jeito, eu querer dar um jeitinho. Aleluias, não, é conforme o Senhor está falando. Se o Senhor falar para você ir para a direita, vá para a direita, não tente, aleluias, colocar atalhos. Não adianta, Espírito Santo. A Bíblia fala aqui no capítulo 13, glórias a Deus, que acontece toda aquela situação, Ló é levado a cativo, Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, aleluias, aleluia Jesus, Espírito Santo, por causa da desobediência, por causa do pecado, porque se Abraão tivesse escutado a voz do Senhor, nada disso teria acontecido. Mas tudo tem uma consequência, irmãs. Quando o Senhor falar comigo e com você, obedeça a voz do Senhor. Obedeça a voz do teu Pai, do Deus Todo-Poderoso. Escuta o que Ele está falando, compreenda. Aleluias. E a Bíblia vai falar aqui no 15 que Deus faz uma promessa. Deus promete, glórias a Deus, um filho para Abraão. Deus faz essa promessa. Aleluia, Jesus, Espírito Santo. Deus faz uma aliança com Abraão. Glórias a Deus. E a promessa parecia ser tardia demais ou impossível demais. Porque a palavra do Senhor vai falar aqui no capítulo 16 que Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Olha o ensinamento que eu quero trazer para você, para mim, para as nossas vidas. Irmãs, Deus já tinha falado que ia, glórias a Deus, que ia dar um filho, que ia dar descendência, que ia dar uma nação, que bendita seria a nação, glórias a Deus, através de Abraão. Mas o tempo parecia, glórias a Deus, estava sendo difícil demais esperar. E aí Saraí resolve ter a brilhante ideia ela trouxe, né, a escrava egípcia do tempo que ela ficou lá no Egito, e ela tem a brilhante ideia de falar para Abraão: olha a minha serva, o Senhor tem me impedido de ter filhos, então quem sabe, glórias a Deus, quem sabe esse filho, essa promessa vai vir através da minha serva. Ela achou que o problema estava resolvido, ela achou que com a força da mão dela ela ia conseguir algo, mas irmãs, glórias a Deus, foi exatamente ela pegar a prova com a mão. Sim, porque há situações que eu e você entramos por culpa nossa mesma. E quando a gente vai ver, o problema está dentro da nossa casa. Quando a gente vai perceber, a prova está dentro da nossa casa. Aí não adianta mais pedir misericórdia. Aí não adianta mais orar, não adianta mais jejuar, não adianta fazer campanha, não adianta jejuar, não adianta, porque vai ter que pagar o preço. A Bíblia vai falar que Abrão gosta da ideia e escuta aquilo que a sua mulher estava falando. Aleluias. Passa o tempo, Agar fica grávida de Abrão. E o problema começou. Por quê? Agora Agar já estava se achando a tal. Ela teve um filho do senhor da casa. Ela teve um filho. Então ela já não mais obedecia a Sara como a sua patroa, como a sua dona, porque a escrava, ela não é como uma empregada doméstica, não. A escrava, ela não tem liberdade, a escrava, ela não tem horário de bater ponto, não. Ela não tem horário para suas refeições, ela faz tudo aquilo que a sua dona manda. E a sua dona ordenou
que ela tivesse um filho com seu esposo. Só que ela não sabia que a situação ia ficar difícil, porque a palavra do Senhor fala que Agar começa a afrontar Sarai. E por causa dessas afrontas, Espírito Santo, glórias a Deus, Sarai, aleluias, não aguenta a situação, coloca Agar no lugar dela, e Agar se sente ameaçada e foge. Mas Deus, ele é tão tremendo que o próprio Deus vai falar com Agar: volta, volta. Irmãs, tem situação que eu e você se enfia, que o Senhor está falando assim, não é para tua desonra. Deus vai te honrar no lugar da tua vergonha. Talvez te jogaram numa situação que você não queria entrar. Glórias a Deus. Claro que Agar é um outro estudo que a gente vai aprender aqui. Mas a consequência veio, a conta chegou. E Sara estava pagando amargamente. Amargamente. Passa o tempo, Ismael nasce. Glórias a Deus. E a Bíblia vai falar, glórias a Deus, exatamente onde a gente leu aqui, em Gênesis 18, que o Senhor, mais uma vez, confirma a promessa sobre um filho. E aqui no verso 14, onde nós lemos, Sarai dá risada. Ela não acredita mais. E quantas mulheres andam dando risada da sua promessa? Não acredita mais, anda zombando do Senhor, fala assim, comigo não. Acontece na vida da minha vizinha, na vida da minha irmã, comigo não. Não, tá dando risada, tá debochando. Aí o Senhor responde para Sarai. Deus responde: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus, ele confirmou a sua promessa. Irmãs, se Deus prometeu, fica firme nas promessas do Senhor. Tira a sua mão daquilo que o Senhor, glórias a Deus, não está na situação, porque você vai trazer problema para dentro da tua casa, para dentro da tua família. É embaraço, é laço, é seta. E quando você vai ver, você já está tão embaraçada que você não vai saber como sair dessa situação. Mas o Senhor tem palavra de vida, o Senhor tem palavra de promessa, de honra. Honra aquilo que o Senhor te prometeu. Se o Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer. Eclesiastes 3 vai falar que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Não adianta eu querer ultrapassar o tempo que não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Eu tenho muitas promessas na minha vida, eu tenho. Mas quem vai determinar o dia e a hora para que elas possam se cumprir é o Senhor. É o Senhor. Enquanto isso, eu fico ansiosa, aguardando, orando, jejuando, consagrando. Senhor, lembra das promessas que o Senhor fez para mim? Atenta, Senhor, para as tuas promessas, meu Pai. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. A desobediência, ela só causa dores, sofrimento, angústias, tristezas. Aleluias. Talvez se Sara tivesse confiado verdadeiramente no Senhor, ela não teria sofrido amargamente o preço da desobediência. Glórias a Deus. Porque o problema foi gerado dentro da casa dela. Ô, irmãs, tem noção disso? Que o problema foi gerado dentro da casa dela? Aleluias. Espírito Santo, não seja, glórias a Deus, olha o que o Senhor está falando aqui, não seja causadora de problemas dentro do teu lar, não seja causadora de problemas dentro da tua vida, dentro do teu casamento, não seja causadora, ô Espírito Santo, não seja causadoras de, ô Espírito Santo, de angústias, de choro, de desolações, não seja causadora, porque imagine, aleluias, o emocional de Sara depois. Eu imagino que ela ficava se culpando. O que eu fui fazer? Por que eu fui colocar a minha mão? Aleluias. Mas o Senhor, ele é tão misericordioso, porque a promessa era para Abraão, aleluias, e para Sara. Glórias a Deus no início. E o Senhor, ele tinha promessa com os dois. A promessa, irmãs, está de pé. Persevera na oração, acredita que o Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer.
Porque quando o Senhor quer agir, ninguém impedirá. A própria palavra do Senhor fala que nada impede o agir de Deus, nada impede. Quando o Senhor quer agir, o Senhor abre porta, o Senhor usa empresário, o Senhor faz o teu telefone tocar, o Senhor faz abundância no meio de deserto, o Senhor derrama chuva de bênção só para te abençoar, porque é assim que o Senhor faz. E o Senhor, ele quer trabalhar na terra seca. Sara estava com a madre fechada, não gerava. Mas o seu milagre, glórias a Deus, ele foi gerado. Mas através do tempo. Porque o Senhor, ele queria provar a sua fé através do tempo. Glórias a Deus, Espírito Santo. Ele queria, glórias a Deus, usar o tempo para provar a sua fé. E quem é você diante do tempo? Quem é você? Você murmura, questiona, coloca a sua mão? Ou você vai orar? Ou você vai jejuar? Irmãs, é muito sério isso. Glórias a Deus. Espírito Santo. Quando eu aceitei a Jesus, o Senhor, ele fez muitas promessas para a minha vida. Promessas do meu ministério, promessas com a minha família. E sabe o que eu fiz? Eu agarrei todas com a minha mão. Eu agarrei todas, glórias a Deus, e comecei a clamar. O Senhor falava assim para mim em uma das promessas, que eu ia ter de volta a minha família. Aleluias. E sabe o que eu comecei a fazer, irmãs? O tempo passava, a promessa estava dando tudo errado. Tudo parecia que não ia acontecer, mas sabe o que eu fiz? O Senhor falou que ia me dar um casamento, ia me dar um esposo, ia me dar uma vida nova. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu acreditei, eu comecei a fazer meu enxoval. Eu comecei a comprar minhas coisinhas, guardar, porque eu acreditava na promessa. Na promessa do Senhor. Talvez o Senhor, ele te prometeu algo e você já está tanto tempo esperando que você nem acredita mais ou até esqueceu. Mas sabe o que o Senhor está falando hoje para você? O Senhor está tirando as promessas da gaveta, os seus sonhos da gaveta. O Senhor está tirando a poeira, tudo aquilo que empoeirou, tudo aquilo que você falou que não vai acontecer, tudo aquilo que você falou que tem derramado lágrimas. Oh, Espírito Santo, sofrimento. Mas o Senhor fala, Labrachai, que Ele tem palavra de vida, de promessa, que Ele cumpre para a glória dEle. Para a glória dEle. Glórias a Deus, Espírito Santo, para a glória de Deus. E aqui no capítulo 21, vai acontecer a promessa do Senhor na vida de Sara. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez. E fez, irmãs, ele prometeu e fez. E o Senhor abençoou. E Sara e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Que coisa linda, irmãs. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Tá vendo, irmãs? Há um tempo determinado. Não adianta eu querer colocar minha mão. Não adianta eu querer colocar minha mão porque vai ser só sofrimento. Quantas mulheres se martirizando. Para de se martirizar. Tira a tua mão onde o Senhor não mandou você colocar sua mão. Para com isso, deixa de ser ansiosa, deixa de ser tão preocupada, descansa no Senhor, confia no Senhor, confia nas promessas do Senhor, creia que Ele é fiel para cumprir com as promessas, porque o Senhor, Ele começa a boa obra e Ele é fiel para concluir tudo aquilo que Ele começou. Irmãos, às vezes o Senhor, Ele coloca até uma vírgula na minha história e também na sua, mas jamais um ponto final. Não, porque o Senhor, ele tem prazer em abençoar, ele tem prazer em fazer, ele tem prazer em concluir para que o nome dele venha a ser glorificado. Espírito Santo. No 21:5 vai falar assim: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Que coisa linda. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Você tá vendo, irmãs? Glória a Deus. O Senhor deu motivo para Sara rir, porque ela não tinha mais, aleluias, esperança de gerar um filho. Ela não tinha mais esperança. Na velhice, não.
Na velhice não. Mas a Bíblia vai falar, glórias a Deus, no 6, que Sara vai reconhecer que Deus deu um motivo para ela rir, que era um filho, que era um presente do Senhor, a herança do Senhor. E todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãs? Que quando a promessa de Deus acontecer na sua vida, muitos vão se alegrar com você. Muitos vão falar, tá vendo? Valeu a pena você esperar, valeu a pena você perseverar, valeu a pena você acreditar na promessa do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Não perca a sua fé. Não saia da posição que você está. Não coloca as tuas mãos onde o Senhor não mandou você colocar. Não pega a prova com a tua mão. Não traga problema para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Seja uma benção. Seja um canal de benção, Espírito Santo, orando e confiando no Senhor. Nós vamos orar agora, acreditando nas promessas do Senhor. Amém? Soberano Deus eterno Pai, nós acabamos, Senhor, de meditar na Tua palavra, Senhor, e nós queremos aprender como Sara. Senhor, aprender que vale a pena esperar, Senhor, em Ti. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor, a não ter ansiedade, nos ajuda, Senhor, a não colocar as nossas mãos, Pai, aonde o Senhor não está, Pai. Nos ajuda a esperar pelo Teu tempo. Cumpre, Senhor, com as Tuas promessas, Senhor, para que todos venham se alegrar comigo, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada mulher, Senhor, que tenha sido edificada, Senhor, por esse estudo bíblico. Alcança vidas, alcança corações. Tira, Senhor, espírito de depressão, que porventura não sonha mais, que porventura os sonhos estão engavetados. Oh, Senhor, visita os lares, as famílias, os casamentos. Oh, Deus, tudo é para tua glória e para tua honra. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.